Olá, meus irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Uma boa noite a todos vocês. Vamos dar agora início à live do nosso culto da Primeira Igreja Batista Bíblica de Embu das Artes. Estamos aí nos adaptando à questão de fazermos as nossas lives, tá ok? Então tem sido uma experiência nova, mas estamos aí e vamos orar ao Senhor, pedindo a direção do Senhor nesse momento. Amado Deus, que o Senhor abençoe nossas vidas e que possamos louvar e exaltar o teu santo nome em espírito e em verdade. Que em breve, ó Deus, a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, para que assim possamos, ó Deus, nos alimentar da tua preciosa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, enquanto as pessoas estão chegando aí, vou passar 3 cânticos e depois passaremos para a mensagem da palavra de Deus, que é muito importante, ok? Então, vou passar esse cântico aí. Isso, Jesus é o meu bom Salvador. Desejo amá-lo mais todos os dias. É o meu Senhor. A Cristo eu amo, oh, quanto eu amo, pois por mim morreu. Com o seu sangue Jesus salvou-me, em gratidão sou teu. Bem cedo ao céu Ele me levará. Desejo amá-lo mais, eternamente me guiará. A Cristo eu amo, oh, quanto eu amo, pois por mim morreu. Com o seu sangue Jesus salvou-me, em gratidão sou teu. Boa noite a todos vocês que nos assistem. Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos continuar os nossos cânticos aqui. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nessa igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos
te levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sei então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mas temido e falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu Amém? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida. Vamos passar agora para a meditação na palavra de Deus.
Eu coloquei aí o verso no tema foi Efésios capítulo 4, mas é capítulo 6, versos de 1 até o verso 4, ok? Então já abra sua Bíblia lá, que a nossa meditação vai estar nessa passagem. E eu convido você a nos acompanhar aí esse recado da palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versos de 1 até o verso 4, que diz assim a palavra de Deus: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Vamos ter uma palavra de oração agora. Amado Deus, na tua presença estamos, ó Pai, e rogamos ao Senhor que o Senhor assim, ó Deus, nos abençoe, abra nossas mentes, ó Pai, para que possamos compreender, ó Deus, a tua palavra, que a nossa atenção, ó Deus, nesse momento possa estar, ó Pai, no recado que vem do Senhor, ó Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nosso tema desta noite é uma família que vive segundo a direção de Deus. Uma família que vive segundo a direção de Deus. Nós estamos no mês de maio, que é considerado o mês da família. Então nós focamos muito na questão de pregar a respeito de família. E tendo esse tema em vista, que achei muito importante, né, ao estudar, ver esse tema e ter esse tema, porque é de suma importância para as pessoas, tendo em vista que as famílias, elas são alvos do Senhor, porque Deus ele quer salvar todas as pessoas da família. Deus ele quer ver todas as pessoas da família de uma forma geral, servindo a Ele, prestando culto a Ele e andando nos caminhos dele. Então aí esse é o desejo de Deus, mas por outro lado também tem o desejo de Satanás, o desejo do inimigo, que é ver as famílias destruídas, é ver casal se separando, é ver casal brigando, é ver os filhos um matando o outro, é ver filho matando o pai. Isso tudo é desejo de Satanás e não é desejo do Senhor, porque é totalmente diferente. Agora, nós sabemos de uma coisa, que Deus ele tem esse interesse de salvar as pessoas, mas as pessoas devem, de certa forma, corresponder ao que Deus ele tem para elas. Não adianta, de uma certa forma, as pessoas querer Deus, mas não buscar a Deus da forma correta em sua palavra. Não olhar para as Escrituras, não acatar aquilo que Deus diz em sua palavra, não adianta. Então, é importante para as famílias estarem atentos às palavras do Senhor, porque elas são vida. E ela vai, de uma certa forma, direcionar, dar um rumo correto, um rumo certo às famílias, a cada lar. E eu gosto muito, quando eu falo a respeito de família, de ressaltar uma coisa muito importante. Por exemplo, existe o ponto de vista do que é família, o ponto de vista do mundo e o ponto de vista de Deus sobre o que é família. Eu gosto de ressaltar isso porque para que não haja, de uma certa forma, confusão na sua cabeça. Por exemplo, o ponto de vista do que é família para o mundo é da seguinte forma: família para o mundo é homem com homem, mulher com mulher, pode ser família. Isso é o quê? É o sistema do mundo que prega isso. Mas para Deus, família é homem e mulher, assim como ele estabeleceu na sua palavra. A gente observa lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24: portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então podemos observar na palavra de Deus que a própria palavra de Deus fala aqui que é homem e mulher. Por exemplo, quando Deus ele formou Adão, ele não formou Ivo, não foi um homem, ele formou Eva, para que pudesse procriar. Mas, obviamente, como nós estamos vendo aí, esta é a família
aos olhos de Deus. Eu acato aquilo que a Bíblia fala. E eu não abro minha boca para dizer que homem com homem é uma família e nem com mulher é família. Porque isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ah, mas as pessoas não vão gostar. É o problema das pessoas. O que importa é o que Deus diz em sua palavra. E nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Aquilo que Deus fala. Família é constituição de Deus. E Deus estabeleceu da seguinte forma. Tem que ser uma mulher e um matrimonial. Então isso é muito importante. A gente vê disso tudo que o sistema do mundo, obviamente usado pelo inimigo, que é destruir as famílias. Tivemos aí anos atrás a questão da ideologia de gênero dentro das escolas e mostrar aquela coisa toda. Tudo isso com o fim de destruir a família. E tudo isso, obviamente, com a mão de Satanás ali, usando pessoas, obviamente, para... Graças a Deus, isso aqui no Brasil foi descartado. Então, a gente que entendemos aquilo que Deus disse, temos que saber lutar pelas famílias e mostrar a verdade. Agora, para muitas pessoas, a verdade, ela dói. E tem que doer mesmo, porque vem da palavra de Deus e nós... E os seres humanos são pessoas pecadoras, Deus é um Deus santo. Então quando ele fala, ele está falando de santidade, está falando de zelo, está falando daquilo que é bom para a raça humana. Então, vendo essa questão da família é muito importante. Então a gente vê, hoje em dia, muitas famílias sem direção, sem uma sustentação. Por quê? Quem vai sustentar o lar é Deus. Deus é aquele que sustenta o lar. E eu gosto muito daquilo que Cristo contou. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24, até o 27. Quando ele fala que aquele que ouve estas minhas palavras, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio ventos e rios e bateu contra ela, mas ela ficou em pé. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, eu vou assemelhar ao homem que ouve essas minhas palavras e não pratica. E vem vento, tempestade, e aquela casa cai e é grande a sua ruína. Porque a família precisa de uma sustentação. E a sustentação tem que ser o Senhor. Tem que ser a palavra de Deus. Porque quem deve preservar o nosso lar é a palavra de Deus, é Deus. E o casal, a família que está sujeito aos ensinamentos da palavra de Deus, ele vai viver um casamento próspero. Hoje em dia é raridade um casal aí completar 10 anos de casado, 12 anos, 15 anos, 20 anos de casado. É raridade. Porque as pessoas casam, aquele casamento relâmpago. Casam hoje, divorciam amanhã, não passa um ano casado. Às vezes 2 anos casado, 3 anos, e aí se separa. Por quê? Não tem sustentação. É como o próprio Cristo fala. Olha, aquela pessoa que está construindo a sua casa sobre a rocha, vai ficar em pé. Mas aquele que não constrói, vai cair. Por quê? Não tem sustentação. E tudo onde Deus não faz parte, acaba em ruína. Cai fora, cai. Tudo desaba. Então é bom nós, de certa forma, olharmos para as palavras do Senhor e ao ponto de praticarmos aquilo que Deus diz em sua palavra, de pôr em prática em nossas vidas, para que nós possamos a cada dia sermos pessoas mais sábias, saber como conduzir o nosso lar, o nosso casamento de forma sábia, de forma séria, segundo a vontade do Senhor. Porque o que mais falta hoje para as famílias é a questão da direção vinda do Senhor. Porque é uma família que não se submete aos ensinamentos da palavra de Deus, a direção dada pelo Senhor, mais cedo ou mais tarde vai vir bagaceiro na vida dele. Vai vir ruína na vida do casal, do lar. É interessante vermos essa situação porque eu separei aqui 2 deveres, tendo em vista a direção do Senhor, 2 deveres que cada membro da família tem.
por exemplo, um dever, os pais têm um dever e também os filhos têm um dever dentro do lar, baseado aqui nesse texto aqui de Efésios capítulo 6, versos de 1 até o 4. Então a gente pode observar que cada membro da família tem um dever, os pais têm um dever e os filhos também têm um dever, e cada um tem que seguir um dever tendo em vista sempre a direção do Senhor, a direção de Deus. Por quê? Você, por exemplo, nós nos deparamos com muitas barbaridades em lares aí, por exemplo, nunca ninguém vai esquecer a Susana Van Richthofen, que matou os pais, essa outra louca aqui de Santo André que matou os pais e muitos outros aí. Então assim, tudo isso são lares desestruturados. Lá onde existe separação, onde existem brigas rotineiras, onde existem filhos desobedientes, onde existe pai ou mãe que não consideram um ao outro, que não tem respeito um pelo outro, são todos lares desestruturados, porque quem traz estrutura para o lar é Deus. E as pessoas não se enganem não, não se enganem não, porque se Deus não está trazendo estrutura para o teu lar, ele vai cair, ele vai desabar, porque quem sustenta nosso lar, quem mantém o nosso lar de pé é Deus, e não tem ponto de correr. Somente Deus mantém o nosso lar de pé. Ou você pensa diferente? Você pode apontar outro que pode, de certa forma, fazer com que o teu lar fique em pé a não ser Deus? Não tem. Então temos que ser sinceros e afirmarmos que é o Senhor. O Senhor é aquele que sustenta nosso lar. Então, olhando a direção do Senhor, que Ele tem para nós, podemos ver aqui o dever dos filhos com relação aos pais. Quais são os deveres dos filhos com relação aos pais? A gente pode observar aqui, no versículo 1 de Efésios, que diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então o verso de 1 ao 3, mas somente esse versículo por enquanto, quando fala vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é o que? É justo. Podemos ver que ser obediente aos pais faz parte da natureza da pessoa. Então, obedecer aos pais é um dever. Então, tendo isso em vista, a direção que o Senhor dá. Porque Deus diz que obedecer aos pais é algo que é justo. E as pessoas que servem ao Senhor, tem, de uma certa forma, obedecer. Viver uma vida obediente, porque faz parte da natureza. Isso também é o comportamento padrão de toda a sociedade. Toda a sociedade, seja ela quem for, os filhos têm que obedecer ao pai, porque faz parte do quê? Faz parte da natureza. A desobediência aos pais, como nós podemos ver, é algo que é caracterizado nas Escrituras como algo que é um sinal do fim dos tempos. A Bíblia mostra isso, porque, olha, é uma falta de consideração demais. A mãe carrega o filho ali, 9 meses na barriga, aí o menino nasce, o pai trabalhando, dando duro para dar o melhor para o filho. Quando é fé, o menino vira um monstro. O menino não obedece os pais quando fica naquela idade que é boa, mas ao mesmo tempo é ruim, que é a idade da adolescência, pré-adolescência e juventude. É entre 12 e 25 anos, é a idade ali que é muito bom, mas também é a pior, porque é a idade em que vem a questão do eu sou dono do meu próprio nariz, ninguém manda em mim, nada acontece comigo, como acontece, é verdade? Eu já tive 12 anos, já tive 13 anos, já tive 25 anos, eu estou com 32. Então assim, a gente sempre pensa que nada vai acontecer com a gente. Então essa é a idade melhor, mas também é a pior. Então a gente vê que quando os filhos estão desobedecendo os pais, isso mostra claramente nas Escrituras que é sim
uma questão do sinal dos fins dos tempos, o que a Bíblia fala aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, deixa eu só, eu coloquei errado, mas vamos ler o de Romanos. Romanos capítulo 1, mas fala a respeito de filhos que são desobedientes aos pais, que é uma obra da carne, algo que é contra a vontade do Senhor. Romanos capítulo 1, versos 30, podemos ver lá essa característica aqui. Eu acabei marcando errado aquela outra passagem lá, mas vamos aqui. Sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. A gente podemos observar que aqui no versículo 30 ele fala pessoas que são desobedientes, no final do versículo, aos pais e às mães, e fala também de outros pecados cometidos aqui, sobre murmuradores, difamadores e por aí vai. Mas o que me chama a atenção é no versículo 32, quando diz assim, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são o quê? Dignos de morte, os que tais coisas praticam. Ou seja, isso está envolvido o quê? Desobediente aos pais. Então uma pessoa que é desobediente aos pais, a Bíblia diz aqui que essa pessoa é digna de quê? De morte. Por quê? Agora me diga por quê? Porque está indo contra a natureza que Deus estabeleceu. E qual é a natureza? O padrão moral de Deus? Que os filhos têm que obedecer os pais. E a gente pode observar o que lá em Efésios mesmo, capítulo 6, no versículo agora, 2 e 3, que diz, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ou seja, quem honra vai viver o quê? Muito tempo sobre a terra. Olha, é triste você ver o que acontece hoje em dia com os jovens, porque se você vê muitos jovens que desobedecem pai e mãe, que não aceitam conselho de pai e de mãe de ninguém, acaba morrendo cedo. Entendeu? Muitas pessoas, muitos jovens que não ouvem conselho de pai e de mãe, e seja lá de quem for, de pastor, morre cedo. Porque quando uma pessoa deixa os ensinamentos do Senhor, está rejeitando a Deus. E Deus aqui, ele promete que uma pessoa que é obediente aos pais e às mães, ele vai, de uma certa forma, viver muito tempo sobre a terra. É o que a Bíblia fala. A Bíblia dá essa promessa, ela garante. Então a gente vê que obedecer pai e mãe aos filhos, isso é algo que faz parte da natureza. E também faz parte da lei. Esse versículo 2 que lemos, fala, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui nós podemos observar algo muito interessante, porque é um ensinamento estabelecido por Deus, faz parte da lei, faz parte daquilo que Deus estabeleceu e ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar isso que está aqui. Os filhos, nós podemos observar que aqui no versículo 1 fala, sede obediente aos vossos pais, mas no versículo 2 já fala, honra teu pai e a tua mãe.
honra, o filho não deve somente obedecer, mas ele deve honrar. E honra quer dizer o quê? Honra quer dizer que os filhos vai devotar amor, respeito e cuidado aos pais. Entendeu? O filho, ele vai honrar, ele vai respeitar. Ele vai devotar amor. Ele vai cuidar dos pais. Porque não adianta, como a gente vê aí, muitos filhos chorando lágrimas de crocodilo quando o pai e a mãe morrem. E aí, só que quando estava vivo, nunca ligou para o pai e para a mãe. Nunca quis saber do pai e da mãe, sempre viveu uma vida distante, né? Aí quando o pai e a mãe morrem, aí fica chorando lágrimas de crocodilo. Não tem consideração pelo pai e pela mãe. Então isso é uma tremenda vergonha. Entendeu? Olha, mas assim, isso é algo que é essa pessoa que age assim, de certa forma, não é um ser humano, um caba desse, que não considera, não tem consideração pelo pai e pela mãe, só quer viver brigado, só quer viver distante. Não, isso não pode acontecer. Então é claro que entre o corpo de Cristo, se um crente age assim, ele tem que tomar vergonha na cara, porque está descumprindo a ordem de Deus. Mas pessoas que não conhecem a palavra de Deus agem assim constantemente. E precisa de Deus para que possa ter uma atitude correta relacionada aos pais e à mãe. Também essa questão aqui, a honra aqui está ligada à lei estabelecida por Deus. A honra ao pai e à mãe é honrar a Deus. Por exemplo, uma pessoa que honra o pai e a mãe está honrando a Deus. Então o filho que busca sempre respeitar, devotar amor, o filho que sempre ali cuida dos pais, ele está, de uma certa forma, honrando a Deus. É algo que Deus deixou em sua palavra, porque quando nós observamos lá em Levíticos capítulo 19, versos de 1 ao 3, Levítico capítulo 19, versos de 1 ao 3, diz assim a palavra de Deus: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então observa que no versículo 3, na primeira parte, quando ele fala: cada um temerá a seu pai e a sua mãe. Ou seja, é uma ordem dada por Deus que deve ser acatada por todo aquele que serve ao Senhor. Para que, olha, isso é a sustentação do lar. Deus está direcionando para que no lar possa ter harmonia. Para que no lar possa ter harmonia e não somente tristeza, como nós vemos aí, muitos lá acarretados de brigas, de confusão, de turbulência. E isso os filhos ficam olhando. Você acha que o filho ele cresce bem quando ele vê o pai ali, ele está com 5 anos de idade, 4 anos de idade, vê o pai e a mãe brigando direto. Quando ele chegar à adolescência, ele vai ficar doido também. Porque ele cresceu num lar desestruturado de tal forma que o motivou a cometer atrocidades, a escolher decisões totalmente erradas. Por quê? Olha, o casal dentro do lar, ele tem que estar aos pés de Jesus. Ele tem que estar com Deus, aprendendo os princípios da palavra de Deus, para que ele possa ter o seu lar bem estruturado, o seu lar firme. E pode vir qualquer tipo de turbulência, ele vai ficar em pé. Por quê? Porque Deus está sustentando o lar. A gente observa que Deus leva tanto isso a sério a respeito dos filhos honrarem os pais, que os filhos que não honravam os pais no passado eram mortos. Os filhos que não honravam os pais no passado eram mortos. A gente observa em Levítico capítulo 20, versículo 9, que diz assim:
Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. É o que a Bíblia fala aqui. É claro que as pessoas ficam meio assim, mas no passado era assim. Se ele está amaldiçoando os pais, olha, era a morte. Por isso que entre o povo de Israel, eles acatavam. Eles eram obedientes aos pais e à mãe. Então observa também aqui como é interessante a gente ver em Deuteronômio capítulo 21, versos 18 ao 21. Deuteronômio capítulo 21, versos 18 a 21, que diz assim. Observa. Quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Então era uma atitude, porque que Deus ele já havia decretado que algo que acontecesse assim, o filho desonrando o pai, tem que morrer. Tem que morrer. É claro que hoje acontece isso, como está escrito aqui, no sentido de que pegar e levar para os outros matar. Claro que não, isso não acontece, mas o princípio acontece até hoje. Por quê? Você pode ter certeza, como eu falei aí antes, o filho que não obedece ao pai, o que acontece? Mais cedo ou mais tarde, ele vai morrer. É como uma pessoa falou para mim, vai no cemitério e vê lá as pessoas que estão sendo enterradas, são pessoas que nasceram no ano 2000 para cá. A maioria jovens, perdem suas vidas. Por quê? Porque são desobedientes aos pais e às mães, porque não levam em consideração aquilo que o pai e a mãe diz. Então, Deus dá a direção aqui para que os filhos possam honrar seus pais, possam obedecer seus pais e viver muito tempo sobre a terra. É aquilo que Deus diz em sua palavra, que deve ser acatado por todas as pessoas. Se você é filho, honra seu pai e sua mãe, obedeça a ele diariamente, constantemente. Entendeu? Isso é uma direção de Deus. Então, nós sabemos de uma certa forma que a direção que Deus ele dá aqui é para o nosso bem, é para o bem do lar, entendeu? Para o bem do lar. Então, essas são as responsabilidades dos filhos que Deus dá assim direção. É interessante observar quando Cristo ele conta a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, o irmão do filho pródigo, ele obedecia ao pai, mas ele não honrava o pai. Pode ver lá. Existem muitas pessoas que é assim. Obedece ao pai, mas não honra o pai, porque honrar é diferente de obedecer. Honra é quando você, por exemplo, obediência é quando o pai diz: filho, faça isso, e você vai lá e faz, mas não quer fazer. Agora, honra é quando você, de uma certa forma, o pai não precisa nem falar, você já faz. Ele não precisa falar, você já faz. Porque você tem cuidado por seu pai e por sua mãe. Então isso é importante a gente observar essas situações, porque é a direção que Deus dá para o lar. A direção que Deus dá para o lar. Agora, aí vamos ver agora a responsabilidade dos pais e qual é a direção que Deus dá para os pais, para que, obviamente, o nosso alvo aqui é mostrar que a direção que Deus dá para o lar faz com que o lar seja sustentado pelo Senhor. Então Deus diz assim em sua palavra: e vós, pais,
não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então a gente pode ver aqui o que a palavra de Deus nos ensina, que é interessante nós vermos isso. Na primeira parte do verso, quando ele fala, e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, é que os pais devem cuidar da vida física e emocional de seus filhos. O pai ele deve cuidar da vida física e emocional de seus filhos. A gente vê essas situações que acontecem porque tem pai que quer preferir filhos. Gosta mais de um do que de outro. E isso joga um filho contra o outro, porque o lar ali fica desestruturado totalmente. Igual ficou o lar, por exemplo, de Isaac. Isaac gostava mais de Esaú, né? E Rebeca gostava mais de Jacó. Entendeu? Então essa situação jogou um contra o outro. Isso não pode acontecer. Eu prefiro o meu filho. Não, todo mundo é igual. O pai tem que amar todos os filhos iguais. Então, o filho não pode ser provocado, como diz as escrituras aqui, mas o pai tem que criar os filhos, porque faz parte do pai. O pai e a mãe não somente é aquele que trabalha, rala o dia todo para alimentar a família, não, mas é aquele que respeita, é aquele que cuida, é aquele que se interessa pelos filhos, é aquele que ama os filhos, que demonstra amor. E quando o filho olha para o pai e para a mãe, vê que os pais os amam, entendeu? Vê que os pais os amam. Olha, meu pai me ama, minha mãe me ama. Então o filho vai crescer com saúde, porque vê que seu pai e sua mãe lhe ama. Isso é gratificante para os filhos, né? Como eu tive, minha mãe aí me amou, entendeu? Sua mãe também, seu pai também lhe amou. Então isso é gratificante para os filhos, porque ele cresce, independente das situações que passam durante a vida, ele cresce saudavelmente. E ele sempre vai buscar coisas honestas, coisas boas para a vida. Ele não vai buscar coisas do mal, mas vai sempre focar as coisas do bem. Por quê? Porque o seu pai e a sua mãe, ele encontrou isso no lar. Entendeu? Isso é importante. Os pais têm que estar atentos a essas situações para que seus filhos, quando crescerem, sejam pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, e não pessoas que dê trabalho, como nós vemos bem aí acontecer. Filhos que decidem entrar na vida da criminalidade, filhos que decidem aí viver no mundanismo, simplesmente porque teve uma vida totalmente sem estrutura no lar. E os filhos são reflexos dos pais. Os filhos são reflexos dos pais. Entendeu? Então isso é muito importante. Agora, os pais precisam, de uma certa forma, treinar, ensinar os filhos por meio da disciplina. Nós sabemos, de uma certa forma, que ninguém nesta vida, ninguém que nasce nesse mundo, ele fica sem disciplina. Por quê? Porque nós já nascemos inclinados para as coisas do mal. Nós já nascemos inclinados. Como o próprio Davi fala, lá em Salmo 51, versículo 5, que em pecado ele foi gerado. Porque nós já nascemos com o pecado, nós já nascemos com essa marca. Ninguém, por exemplo, ninguém precisou entrar na escola para ser orgulhoso ou para ser egoísta. Ninguém, porque já nascemos com isso. Mas, obviamente, através dos ensinamentos da palavra de Deus, isso é diminuído em nossas vidas. Isso só vai ser tirado quando estivermos na presença do Senhor, quando estivermos fora desse corpo. Então, a disciplina faz parte. Eu já fui disciplinado, já levei muita surra de minha mãe. Você também, acho que já levou muita surra de sua mãe também, de seu pai também, né? Então, assim, tudo isso é o quê? Disciplina, porque o filho errou,
falou, aí continua errando, falou. Agora, a gente tem que observar, então, uma lei aqui, anos atrás, que o pai não pode bater no filho, dar uma disciplina no filho. Matar não pode, obviamente. Mas, disciplina, dar uma palmada de vez em quando tem que dar. Quando você fala 1, 2 vezes, 3 vezes e o filho não obedece, tem que ser uma cintada para ele aprender. Então isso é disciplina. Agora vamos ver, por exemplo, isso o não dar, é um ensinamento do mundo. Não pode não. A gente observa, olha, vamos ver o que a palavra de Deus fala, que aí eu vou falar. Mas a gente observa uma coisa. Observa que filho que vive sem disciplina é filho que causa vergonha para os pais. Isso prova o quê? Que os pais não disciplinam os filhos. Entendeu? Filhos que ficam sem disciplina é filhos que futuramente irá envergonhar os pais diante de outras pessoas. Entendeu? Porque fica sem disciplina. Agora vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui em sua palavra. Em Provérbios capítulo 13, versículo 24. Provérbios 13, versículo 24, diz assim a palavra de Deus: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que ama desde cedo o castiga. Então o pai que diz assim, eu amo meu filho, mas não disciplina, a Bíblia fala, Deus fala na sua palavra que ele está odiando, porque não está disciplinando. Porque futuramente, filhos que ficam sem disciplina vai envergonhar os pais. Mais uma vez vou ler aqui. O que não faz uso da vara. Vara é o quê? Pode colocar cinto, palmatória. Palmatória sumiu já, né? Sandália. Disciplina. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo castiga. Desde cedo disciplina. Desde cedo ele é disciplinado para que ele possa ser alguém no futuro e não dar vergonha à família. A gente observa também Provérbios 22. Acompanhe na tua Bíblia aí. Provérbios 22, versículo 15. Provérbios 22, versículo 15. Que diz assim: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Observa que o versículo fala que a estutícia já está ligada no coração da criança. Mas tem uma coisa, mas a vara, mas a disciplina afasta a criança da estutícia. É o que a Bíblia fala aqui. Olha, o livro de Provérbios é o livro da sabedoria. E na igreja, nas quartas-feiras, eu estava dando o livro de Provérbios. E podemos observar que todas as pessoas que olham para o livro de Provérbios e praticam, a pessoa fica mais sábia. Porque aqui está o livro da sabedoria. A palavra de Deus é o livro da sabedoria. Quer ter sucesso? Quer ter prosperidade dentro do teu lar? Ouça as palavras de Deus. Ouça aquilo que Deus diz em sua palavra. Porque é muito importante. Olha que coisa interessante. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Quando eu era criança, eu era uma pessoa bem ativa, sabe? No sentido de que minha mãe saía para trabalho, eu pulava o muro, para brincar lá fora, para jogar bola. Chegava com o tampão do dedo arrancado em casa, porque de tanto correr na rua. Antes de minha mãe chegar, eu já sabia o horário que minha mãe chegava, eu já corria para casa e pulava o muro de novo, porque minha irmã não deixava eu entrar. Então, assim, essas situações, eu já levei muita disciplina relacionada a isso. Então, teve muitas coisas que eu deixei de fazer por questão de disciplina. Entendeu? Teve muitas coisas que eu deixei de fazer por questão de disciplina. Porque se eu continuasse fazendo, o que seria de mim hoje? Nem saberia se estaria vivo hoje. Se eu continuasse fazendo aquilo que eu fazia antes. Eu nem sabia se eu estaria vivo hoje. Mas pela misericórdia de Deus, estou vivo hoje. Tudo isso por quê? Disciplina. Disciplina. Então a criança tem, de uma certa forma, que passar por disciplina. Ensinar, filho, não faça isso. Filho, não faça aquilo.
Filho, não faça isso. Mas tem horas que, infelizmente, eu acho que dói o coração do pai e da mãe, né? Quando eu disciplino meus filhos também, minha esposa disciplina, dói o nosso coração. Mas temos que fazer para que futuramente, né? Futuramente, ele não venha a trazer vergonha à nossa família. Entendeu? Não venha trazer vergonha. Então a gente observa hoje em dia que tem muitos filhos que quando o pai deixa de disciplinar quando é criança, quando ele cresce, ele está batendo os pais, está batendo a mãe. Entendeu? Então isso é vergonhoso demais. É por isso que a Bíblia fala que aquele que não disciplina não ama o filho. É o que a Bíblia diz. E aqui no versículo nós podemos observar que aqui está falando que a justiça está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Faz com que a criança saia fora da justiça, mas para que corra em uma direção certa, uma direção que Deus assim dá. Podemos ver também esses versículos, eles são bem diretos, né? O livro de Provérbios é magnífico, porque ele é direto. Podemos ver também aqui o que diz no capítulo 23, versos 13 e 14, que diz assim: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha que coisa. A palavra de Deus dizendo: não tira a disciplina da criança. Não tira a disciplina. Porque você pode até, de uma certa forma, chegar a disciplinar de uma forma mais dura. Mas tem algo que vai acontecer. Vai livrar a alma da criança do inferno. Quando ela crescer. Olha, quando uma criança é pequena, né? Eu tenho 3 filhos, eu sei. A gente tem tanto amor, né? Mas tem horas, obviamente, que o pai tem que, de uma certa forma, disciplinar. É sabedoria de Deus. É claro que pode ter pai que não vai gostar do que está ouvindo aqui. Pode ter pai que não vai gostar do que está ouvindo aqui. Mas é bíblico. É a direção de Deus. É o que Deus diz em sua palavra. E o que Deus diz é fato. O que Deus diz é fato. É real. Acontece. Quantos filhos, hoje como eu falei, que cresce e está batendo o pai na mãe. É vergonhoso. Eu não quero passar por essa vergonha. Acredito eu que você também não quer passar por essa vergonha. Entendeu? Então crie seus filhos sob a disciplina do Senhor. Porque isso é muito importante. Agora, também aqui, olha, muitos versículos, é muito bom a gente ver que a palavra do Senhor ela é maravilhosa. E ela nos dá sabedoria para que nós possamos ter a direção correta dentro do nosso lar. Que isso é muito importante. Aqui, em Provérbios capítulo 19, versículo 15, que diz assim: a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. Ou seja, se uma pessoa não disciplina o filho por preguiça, olha, como fala aqui, ele vai padecer fome, ele não vai ver o seu filho, o seu lar sendo estruturado pelas coisas do Senhor, pelaquilo que Deus diz em sua palavra. Por quê? Porque ele teve preguiça de cumprir, de fazer, de acatar a palavra do Senhor. Isso é muito importante para o povo de Deus, entendeu? Isso é muito importante. Uma coisa que é muito importante, nós podemos observar na palavra de Deus, que os pais, eles são responsáveis pela educação cristã dos filhos. Os pais são responsáveis em educar os filhos nos caminhos do Senhor. Nós sabemos de uma coisa que é muito importante, que os filhos, eles olham muito o proceder dos pais, né? Igual o Billy Graham uma certa vez falou que os crentes são a Bíblia que o mundo lê, porque as pessoas olham para a nossa vida. A gente aplica isso também no lar. Os filhos
olham para os pais, porque os pais são exemplos para os filhos. Os pais, o filho é muito bom quando o filho olha para você e diz que você é o herói dele. Entendeu? Que você é o herói dele. Que ele ama você, assim como você ama ele. É muito bom, por quê? Porque ele está sendo educado de uma forma totalmente diferente. Só pelo proceder do pai e da mãe já é demonstração de amor. Entendeu? Agora, tudo isso acontece quando, pastor? Quando o lar está estruturado dentro da direção de Deus. Está seguindo o quê? Está seguindo a direção de Deus. A direção que Deus dá em sua palavra. Porque isso é importante. Podemos ver lá em Deuteronômio. Essa é uma passagem bem usada, né? Uma passagem bem usada. Deuteronômio capítulo 6. Você pode abrir sua Bíblia lá. Deuteronômio capítulo 6, versos 4 até o verso 8. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 6, versos de 4 até o verso 8, diz assim a palavra de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Podemos ver esta bela passagem aqui da palavra de Deus, porque ela mostra algo muito importante, que a palavra de Deus deve fazer parte da nossa vida de tal forma que ela é inseparável de nossas vidas, porque a gente temos que olhar para a palavra de Deus e dizer assim, eu só dependo daquilo que está escrito na Bíblia, porque ela é tudo, porque aqui está a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser a vida do cristão. O cristão deve se mover, deve tomar decisões, sempre baseando-se na palavra de Deus. O seu proceder, o seu testemunho tem que ser sempre baseando-se na palavra de Deus. O seu lar deve ser cuidado e mantido sempre tendo a palavra de Deus como base, como sustentação do lar. Olha que coisa preciosa. Começa desde o berço, né? A criança, desde o berço, começa, de uma certa forma, o ensinamento da palavra de Deus. Como é importante para a criança ouvir desde cedo a palavra de Deus. É como a gente bem diz, né? Uma criança é mais fácil ouvir a palavra de Deus. Mas um adolescente não. Um adolescente dificulta mais e mais, né? Dificulta. Entendeu? Então, vendo essas situações, a direção que Deus dá pra gente hoje é maravilhosa. É algo tremendo. Nós só temos que agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Porque Ele é misericordioso para conosco. Entendeu? Ele é misericordioso para conosco. Olha, Deus é grande. Ele quer salvar você, sua família. Se você pensa em fazer algo separado do seu marido, ou você separa de sua esposa, para um pouquinho, medite e perceba uma coisa, que está faltando Deus no teu lar. E você que é crente, olha, acate o que a Bíblia diz, obedeça, que você vai ver o teu lar cada dia ficando mais forte, se fortalecendo, porque o Senhor, Ele garante isso. E tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre, amém? Que Deus assim abençoe a tua vida. Vamos ter uma oração agora, depois com as palavras finais estaremos encerrados.
Senhor Deus e Pai, obrigado, ó Deus, por tua preciosa palavra, ó Deus, que foi pregada nessa noite. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos direciona, ó Pai, para o nosso bem. E, ó Deus, o melhor está no Senhor, ó Deus. Que nosso coração, nossa vida possa ser, ó Pai, o nosso desejo possa ser de sempre estar na tua santa presença, ó Deus. Que o Senhor abençoe a todos, supra, ó Deus, a necessidade de cada um, ó Pai, diante dessa pandemia que temos passado, diante muitos passando necessidade, ó Pai. Que o Senhor olhe, ó Deus, para essas pessoas que estão passando por necessidade. E que o Senhor tire, ó Deus, supra a necessidade deles, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor nos livre, ó Pai, de todo mal. Que o Senhor nos livre, ó Deus, dessa doença. Para que assim, ó Deus, possamos a cada dia permanecermos firmes, ó Pai. Que o Senhor esteja guardando, ó Deus, o teu povo. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, ó Pai. Abençoa, ó Deus, a todas as pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e retornaremos na quarta-feira com mais uma palavra de conforto ao teu coração, ao meu coração, porque nós necessitamos muito ouvir a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, uma boa noite a todos, uma ótima semana.